como entra a hermenêutica. Né? Bom, a hermenêutica entra muito mais recente. Por quê? Porque a história da hermenêutica é profunda, não vai dar para entrar aqui, mas é um paradigma do século XIX, né? Que é um paradigma da interpretação e da compreensão, que se opõe à explicação. A explicação é uma explicação através, que é uma explicação científica, que busca a exatidão, a precisão, e você usa sempre modelos matemáticos, modelos formais, né, para você alcançar isso. Então você chama isso de explicação. Você logra proposições empírico-analíticas. Na visão da compreensão, o discurso solto, né, mas ele atende, porque você não está procurando a precisão, nem a exatidão, porque isso é um modelo que está no campo assim, das matemáticas, mas que não dá conta de certas verdades que você alcança fora do método. Veja uma coisa interessante. Quando Descartes, no começo do século XVI, escreve discurso sobre o método, ele vai mostrar o quê? Não se atinge a verdade sem o método. O método é o caminho da verdade. Isso impregnou toda a história da ciência. E, claro, com Galileu entra a questão das matemáticas também, né? Mas, e por isso nós temos as chamadas ciências duras, as hard science, né? Em comparação com as soft science, as ciências moles, os suaves, que são as ciências humanas, né? Então, muito das ciências humanas procuram usar instrumentos das hard science, né? A sociologia usa muito, através de modelos quantitativos, modelos estatísticos. Então ela está procurando trabalhar um pouco nessa área, se valendo de métodos, né, que foram muito bem desenvolvidos na hard science. Mas acontece que sempre ficou, desde o século XIX, um certo inconformismo nas ciências humanas sobre, né, essa redutibilidade de tudo ao método. Então, né, já com Dilthey, né, no século XIX, esse alemão, já é um movimento romântico que se desenvolve, né, contra o kantismo. O Kant, por outro lado, tal como Descartes também, incorpora esse cientificismo. Então, há um movimento romântico e que faz uma separação. Nos tempos modernos, um filósofo chamado Gadamer escreve em 1960 um livro chamado Verdade e Método. Então ele mostra que a verdade pode ser alcançada não apenas pela via metódica. E aí ele mostra a arte e outras maneiras, a própria religião e essas coisas que atingem verdades, mas não é a verdade científica. Então ele não faz algo contra o método, ele faz algo que, como nós podemos conhecer o que nós não podemos pela via metódica. Eu acho que é fantástico isso. O que é um método? Digamos que seja uma régua, né? A régua mensura. Ela mensura o quê? Mensura uma superfície plana que eu posso medir. Então, coisas que não são mensuráveis pela régua, claro que não são medidas. Então, a régua não me ajuda a nada. Bem, se você imaginar que cada método é construído para mensurar algo, para chegar a um tipo de conhecimento, você pode ver que a realidade é tão rica que não há métodos em quantidade e em variedade que consiga responder a toda a complexidade da vida. Aí é que entra a hermenêutica. Então a hermenêutica entra no momento não metódico da investigação. Agora, para isso, você teria que ter um curso de um semestre, pelo menos, de hermenêutica, né? Mas é só para mostrar que aqui é que entra realmente, ao mesmo tempo, eu descubro a hermenêutica, que eu só conhecia via Dilthey, né, quando eu fui estudante de filosofia. Mas Dilthey, na época, era Dilthey, Rickert e Windelband, eram os três alemães, né, historicistas, eram considerados historicistas.
ele trabalhava no plano da história. E Newton, especificamente, escreveu sobre hermenêutica, mas na filosofia ninguém falava do Newton como hermeneuta, porque ele não produziu coisa como hermenêutica, ele falou sobre hermenêutica. Porque a hermenêutica vem desde Aristóteles. Aristóteles, quando escreve em sua lógica, ele escreve um capítulo sobre que ele chama Hermeneia, ele é o primeiro autor que escreve sobre hermenêutica. Por que fala Hermeneia, ele chamou hermenêutica? Por que nós chamamos de hermenêutica? Porque ele se inspirou em Hermes, que é o mensageiro, um dos deuses do Olimpo grego. Então, a hermenêutica é a disciplina que estuda as mensagens. Então você tem o Hermes, que era, por excelência, o hermeneuta, o criador, digamos, no Olimpo grego, da própria hermenêutica. Aristóteles se vale disso. Então você tinha uma tradição que toda a Idade Média teve, da hermenêutica teológica e da hermenêutica jurídica. Os advogados hoje, quando eles estudam em direito, é hermenêutica, mas é hermenêutica jurídica. É uma hermenêutica objetiva, que busca objetividade. Ela tem uma série de condicionantes interessantes. E a hermenêutica religiosa é o estudo da revelação. No caso da Idade Média, era do livro santo, da Bíblia, do Velho Testamento e do Novo Testamento. São essas e mostra, sobretudo, como que a interpretação se dá através de sempre interpretações sobre interpretações. Então, quando você estuda uma religião antiga, todo o objetivo dessa religião é mudar, mas continuar a mesma. Parece que é um paradoxo. Exatamente, ela se adapta na medida que as interpretações variam. A religião cristã dos primeiros tempos e do período da patrística, com Plotino, por exemplo, era outra. Era um domínio da visão platônica. Depois o filósofo que é considerado grande referência para a religião católica passa a ser Aristóteles, através de São Tomás de Aquino. Então você vê na própria desenvolvimento da visão religiosa, na tradição ocidental, então você tinha uma hermenêutica religiosa e tinha uma hermenêutica jurídica. Ora, a hermenêutica, quando ganha fórum de filosofia hermenêutica, ela vai ganhar em 1960, agora, com Gadamer. Então, a leitura de Gadamer, que é uma leitura excelente, está em uma boa tradução em português, Verdade e Método, é uma leitura que eu recomendo, inclusive, vocês veem que ele abre essas perspectivas. Por quê? Porque ele mostra os limites do método, que eu sentia na pesquisa. E recupera uma coisa que é importante, o discurso. O discurso, o que é o discurso? É a linguagem corrente que nós usamos, claro que não é na área da ciência, é uma linguagem douta, não é a linguagem de rua, é a linguagem educada, a linguagem douta. Ela tem uma importância no conhecimento. Tanto tem importância que mesmo naquelas disciplinas mais matematizadas, você não abre mão do discurso, porque você explica as equações matemáticas. E ao explicar a equação matemática, você se vale do discurso da linguagem comum. Essa é uma crítica, aliás, que vem com Hegel, antes, começo do século XIX. O que Hegel dizia quando ele criticava Leibniz? Que era Leibniz, que era um filósofo alemão, que tinha o ideário de Leibniz, era que alcançar a paz. E como se conseguiria a paz? Não, falta entendimento entre os homens. Como é que os homens podem se entender? Não devem discutir mais, devem calcular. Então ele transformou uma linguagem em matemática. Foi a primeira tentativa da logística. É muito interessante. Aí você vê
a postura absurdamente romântica e idealista do lado, achando que os homens só se desentendem porque não se compreendem um ao outro, né? E há uma série de mecanismos da outra ordem. Bom, eu podia ficar horas sobre isso, não quero ficar, e daria toda a história da filosofia para chegar à hermenêutica e a sua importância no pensamento moderno e nas ciências humanas atuais. Então você encontra, só para terminar, né, você encontra na antropologia moderna a adoção da postura hermenêutica pela via de autores como Geertz, né, que começou esse movimento hermenêutico na antropologia com Geertz, né, mas você encontra, né, a importância do discurso, a importância da compreensão em toda a história da antropologia. Quando Malinowski escreve os seus textos, né, as suas monografias, né, e como resultado de método, você não tem mais de 20%. O resto é a observação, o uso do discurso, né, o discurso quase literário, né, e essa coisa. Então, uma série de questões epistemológicas. O que é epistemologia? Epistemologia é quando você estuda os limites do conhecimento. Então, são questões que se ligam às possibilidades do conhecimento e que mostram que de um lado você tem a hermenêutica e do outro lado você tem, digamos, o método. Agora, você não tem que colocar o método contra a hermenêutica, mostrar uma opção. Não há que ter opção, as coisas se articulam. Então, na pesquisa moderna, na construção da ciência moderna, você tem que saber qual o lugar do discurso, que toda ciência você usa o discurso, né, e onde entra o método. E onde tiver método para ajudar você, dar mais segurança ao conhecimento, melhor. Você nunca se deve abrir mão do método. Você abre mão do método quando ele não dá conta de certas realidades que não são domesticáveis, que eu chamo pela via metódica. Isso num curso de epistemologia, que eu imagino lúcido, né, se pode discutir. Então, essas questões que são interessantes. Então, isso mostra, né? Eu espero não babar na gravata nos próximos anos. Daí já não uso gravata para não ter essa ameaça, né? Então, enquanto eu estiver né, com alguma lucidez, né, vou continuar escrevendo. É isso aí.